Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Terapeuteando, que é aquele papo de terapeuta para terapeuta, onde nós compartilhamos as nossas dificuldades, desafios, realmente nós complementamos as nossas abordagens. Então, se você é um terapeuta, você pode se nutrir muito aqui, é muito interessante se você tem um tópico que você queira trazer para este episódio, né, para este podcast, uma modalidade específica, você pode deixar nos comentários pra gente fazer isso. E se você não é terapeuta, você também é muito bem-vindo aqui, porque com certeza isso vai agregar no processo terapêutico que você já está fazendo ou já está contemplando em fazer algum dia. E dando continuidade ao nosso episódio anterior, onde a minha amiga e jornalista Vanessa, ela me entrevistou sobre o Manuel antes de se tornar um terapeuta, né? Então eu contei um pouquinho para você sobre como foi a minha trajetória até me tornar um terapeuta. Acordei um dia e falei, vou me tornar esse terapeuta, né? Você sugeriu que a gente adentrasse, né, as modalidades que eu trabalho hoje, porque de fato, né, tem muito que podemos falar sobre isso, então seja muito bem-vinda aqui de novo. Obrigada, eu que agradeço, é sempre um privilégio, assim, tirar essas minhas dúvidas, que eu sei também que é as dúvidas do pessoal aí de casa, o pessoal que trabalha com isso, né? E realmente eu te sugeri, porque assim, é muita história, né, Manuel? É uma vida de histórias, acho que para você agora chegar onde você chegou, muitas coisas, né, te trouxeram até aqui. E é uma história linda, eu já te disse, eu sou fã do seu trabalho, e eu tô aqui meio que para representar o pessoal, eu acho, sabe? Para tirar essas dúvidas, para saber um pouco mais. E daquela vez que eu vim, foi mais para saber, tipo, do Manuel, né? O Manuel do esporte, né? O Manuel atleta. E hoje eu quero saber do Manuel terapeuta. Manuel, por que você foi para o campo pré e perinatal? Eu comecei a falar sobre isso naquele episódio com você. Eu estava me formando em muitas modalidades terapêuticas, eu estava muito inserido no campo da traumatologia, em estudos sobre traumas, cursos sobre traumas, e havia um instituto que estava trazendo muitos profissionais que eram referências mundiais de suas modalidades para o Brasil, e no ano seguinte viria alguém especialista no campo da psicologia pré-perinatal. Já trabalhando com traumas, eu sabia, poxa, trauma de nascimento, tem algo importante ali. Se a pessoa sofreu uma rejeição na gestação, tem algo importante ali. E eu simplesmente tinha muita vontade de conhecer mais sobre esse campo pré-natal. Não sabia o quanto ia além disso, mas era quase que uma força, um imã que me puxava até lá. Então, a minha primeira formação, meu primeiro contato mais aprofundado com essa temática foi em 2013, né? Hoje já completa 10 anos. Olha, e você teve contato com os mestres mesmo dessa área, né? Que não tem no Brasil, né? São pessoas de fora. E isso para você também foi um privilégio. Como foi ter esse contato com eles? Eu iniciei, né, com Iri Dolecamp. Ele foi treinado por William Emerson, que é considerado o pai fundador do campo da psicologia pré e perinatal. Obviamente, existem muitas pessoas de grande nome, de grande influência, que dedicaram uma vida a esse campo, mas as contribuições de William Emerson realmente são muito grandes, e Iri foi um discípulo dele e lecionava junto com ele. E esse ano ele veio sozinho, né, em 2013. Iri tinha base na experiência somática, que é uma modalidade terapêutica que eu estava estudando na época. Então, aquilo me encantou ainda mais, e ter sido treinado por essas pessoas, porque futuramente eu conheci William Emerson, né, que é considerado o pai criador, foi muito legal, porque eles têm bases diferentes, né? Mas eles trabalham no mesmo território. Então foi muito incrível ver como um trabalhava, como um adentrava esse campo, apresentava e se aprofundava, e outro, né? O William Emerson, realmente, eu acredito que dos seres humanos vivos é um dos que mais tem experiência nesse campo, e eu digo na prática clínica, né? Ele também foi dedicado a pesquisas mais experienciais no nível de vivência, mas ele tem muita habilidade terapêutica. Nós temos
temos sim hoje precursores que são mais voltados e continuam voltados a pesquisas, o que é realmente muito importante, né? A gente ter pesquisas científicas, papers, esses estudos, mas os estudos eles precisam funcionar na prática, não é só entender. Então, ter sido treinado, né, por essas pessoas, e eu tive contato com outras pessoas influentes no campo da traumatologia também, realmente foi um privilégio, eu considero que foi um privilégio. E aqui no Brasil, porque você é um discípulo deles, né, Sim. Manuel? Então aqui no Brasil hoje, na América Latina, a gente tem só você então dessa área, né? Eu acredito, eu conheço inclusive pessoas muito dedicadas a pesquisas, muitas pessoas que inclusive conhecem muito do campo, né, participando já desde o início dos congressos bienais que aconteciam nos Estados Unidos, mas em termos de prática clínica, né, realmente eu não conheço mais ninguém que atua. E também eu tenho muito o viés, né, que é do pai criador William Emerson, Giri. O meu trabalho, o que me encanta, eu gosto dos estudos, porque a gente precisa se embasar, né, a gente precisa comunicar isso para as pessoas, mas o que me encanta realmente é o trabalho mão na massa, é o trabalho experiencial. Ok, a teoria é essa. Como é a teoria na prática? Como funciona isso? Porque você sentiu muito isso também, né? Você teve um ganho grande, pessoal. Muito grande. Né? Foi muito incrível a virada de 360 graus que minha vida deu. Como eu te falei no outro episódio, né? Eu consegui entender, e mais do que isso, né? Não é só um entendimento cognitivo, mas elaborar dentro de mim o porquê, enquanto atleta, eu não consegui chegar onde eu queria chegar. Realmente aquilo para mim foi muito importante, porque imagine só, né? Eu já tinha deixado de ser atleta, já fazia alguns anos, mas lá no fundo havia uma frustração, né? Havia aquela pergunta, cara, eu me dediquei tanto, né? O que realmente aconteceu comigo? Eu seria mentiroso se eu dissesse assim que eu estava muito tranquilo em relação ao esporte, né? Era um luto que eu estava elaborando, afinal de contas eu tinha dedicado muitos anos da minha vida, né? 17, 18 anos enquanto atleta, e de repente abandonar aquilo sem ter chegado onde eu queria chegar. Tinha uma certa frustração. Então, quando eu pude vivenciar esse trabalho, também houve aquele apaziguamento interior, né? Algo se encaixou assim, eu não fui culpado, não tinha nada a ver com o meu esforço, né? E aí eu pude experimentar o lado bom de ter aprendido a se dedicar tanto e se esforçar tanto. Realmente foi encantador esse meu início nesse território. E, obviamente, quando disseram que iriam voltar os outros anos para o Brasil, eu já me apontava né, na inscrição. Era o primeiro da fila. Porque realmente foi muito, muito curativo a nível pessoal. E, Manuel, você teve alguma dificuldade no início? Teve alguma dúvida quando você começou? Tipo, não, essa é a minha área, quero trabalhar nisso, quero conhecer mais com esses grandes mestres. Você teve alguma dificuldade, alguma coisa assim? Não só do que você falou, né? Você ainda tinha aquela coisa de ficar pensando, nossa, eu atleta por tantos anos e agora, né, tô deixando e tal. Mas você teve alguma outra dificuldade? Várias. Várias? Principalmente nesse campo, várias, né? Embora esses precursores desse campo sofreram muito no início, antes da gente ter todas as evidências científicas, o embasamento que a gente tem hoje, e cada ano, cada vez se constata mais, né, essa vida pré-natal, e todos os acontecimentos ali, como elas moldam o ser humano que vem adiante depois, né? Embora tenha essa validação, no Brasil aquilo era muito novo. Ok? Então, eu comecei a introduzir aos poucos para aqueles que eram meus clientes, e eu também comecei a introduzir nas redes, né, no próprio YouTube, eu comecei a trazer isso. Então, por exemplo, em 2014, eu entrei em contato com o que é conhecido como a síndrome do gêmeo desvanecido ou evanescente. E isso é muito disruptivo, né? Era muito novo na época. Eu não queria acreditar que eu era aquele negócio, né? Como assim? Um gêmeo sobrevivente? Não tem gêmeos na família? Como eu perdi uma irmã gêmea dentro do útero, né? E nesse ano seguinte, o ano anterior, eu tinha passado por experiências no meu nascimento. Nesse ano, a temática era essa, né? Então a gente foi se aprofundando e eu fui vendo pessoas ali descobrindo que eram esse tal de gêmeo até chegar a minha vez e, cara, foi uma experiência muito impactante porque explicou
muitos momentos da minha infância, muitos dos meus sentimentos como adulto, muitas das minhas reações de como eu atuo na vida, né? Eu já estava me modificando bastante com aquele primeiro trabalho, mas foi um outro nível. Eu falo, meu Deus, quanto mais eu vou descobrir sobre mim nesse território. Mas um dos desafios foi quando eu comecei a trazer isso nas redes, quando eu comecei a trazer isso para as pessoas, quando eu comecei a propagar que a vida não se inicia no nascimento, pessoal. Não é só um trauma de nascimento aqui ou não, né? Tem uma vida antes dessa vida. Então, algumas pessoas se sentiam encantadas, mas outros rechaçavam bastante isso. Ideias malucas, né? Então, principalmente quando eu falei desse tal de gêmeo, porque eu falei bastante durante muito tempo, né? Quando eu estava atravessando, elaborando o meu processo, eu fui apelidado de o louco do gêmeo, né? Que era fantasia isso que eu estava trazendo, que eu só falava dessa porcaria, etc. O desafio maior é introduzir as pessoas neste conhecimento. E eu queria te dar um exemplo, talvez fique mais claro, né? Se eu perguntar para você qual é a primeira lembrança que você tem, você talvez se lembre de andar de bicicletinha com 5 anos de idade. Você talvez se lembre de uma vez que sua mãe esqueceu você no prezinho. Eu, por exemplo, não me lembro da minha primeira bicicleta. Eu me lembro com 5 anos minha mãe me esquecendo no prezinho. Eu me lembro com 3 anos de idade, um Natal em família maravilhoso. Eu lembro dos brinquedos que eu ganhei. Um deles eu tinha até medo, né? Que era era o Falcon, e esse Falcon ele tinha um helicóptero, e esse helicóptero ele soltava uma faísquinha, eu tinha medo daquilo com 3 anos, eu me lembro da minha mãe, contando a história do Papai Noel, me levando pra ver a noite, né, e falando, o Papai Noel já deve ter chegado, vai procurar os presentes que ele já escondeu, né, ela tinha me levado lá pra fora pra falar do Papai Noel, e, enfim... a partir dos 2 anos e meio, 3 anos, estruturas específicas relacionadas à memória estão mais amadurecidas. Que são essas memórias como nós nos lembramos das coisas. Mas eu posso contar em detalhes essa lembrança de 3 anos de idade, mas eu não consigo te contar, né, nem você, como foi a sua concepção. Não. Como foi a sua implantação no útero? Como foi a sua mãe descobrir que estava grávida? O que aconteceu ao longo de sua gestação? Como foi o seu nascimento? Essas lembranças não estão disponíveis, mas não quer dizer que elas não existam. Entende? E elas existem e elas são a base de quem nós somos hoje. Porque se você pensar, nós somos fruto da junção da menor célula do corpo humano, um espermatozoide, com a maior, um óvulo, que se juntaram e no processo de meiose, trilhões no nascimento. Né? 50 trilhões hoje. E cada célula tem a informação do início. Hoje a gente sabe que existe memória celular. Só que não é essa memória lembrada como eu conto com 3 anos de idade. Entende? Então são experiências tão basais em nós, o que esse período traz, que é muito disruptivo isso para as pessoas. Você chegar de cara com esse assunto, olha, a sua vida, muito do que você vivencia hoje, começou a acontecer quando você estava sendo gestado na barriga da sua mãe. Mesmo para profissionais da área foi um desafio. Porque, poxa, você está dizendo que outros traumas não têm a sua importância? Não, eles têm a sua importância. Só que como a pessoa já responde a esses eventos traumáticos, né, do nascimento para frente, algo já foi organizado segundo como essa pessoa foi gestada, as experiências adversas ou as experiências acolhedoras e nutridoras do início da vida. E não são memórias disponíveis. Então essas memórias, elas não vão aparecer como lembranças. Memórias pré-natais vão aparecer como sensações, como reações, como comportamentos, como a gente age na vida hoje e a gente não tem a consciência disso, porque está soterrado em muitos níveis abaixo do nosso inconsciente, da nossa experiência humana. Então, esse foi um dos maiores desafios, tanto trazer, e continua sendo, sabe? Para profissionais, quanto para as pessoas que entram em contato com isso, né, a primeira vez. Porque assim, é o que você disse, você foi taxado como louco, né? Como a gente não tem essa memória, eu também só me lembro, assim, eu na mamadeira pedindo pra mamar leite com café. E eu lembro disso, sabe? Eu lembro, eu naqueles chiqueirinhos, tal, lembro da minha bicicleta. E eu acho interessante, Manuel, porque assim, né, o humano, o adulto agora, na verdade...
a gente passa por algumas dificuldades, alguns problemas, que é o que a gente conversou no outro episódio, né? Que aquele atleta que chegava na hora e bloqueava, né? E da onde que vem isso, né? Então, as pessoas não têm essa ideia de que pode vir lá na concepção, né? Então, assim, eu imagino a dificuldade que é para você, o único brasileiro, assim, trazer esse assunto. E hoje, eu não sei como tá, mas é interessante, porque hoje você consegue dar treinamento, formações para profissionais da área, né? Por que é tão importante, assim, para você, como você vê que é tão importante um profissional da área tratar isso, entender como funciona. Uhum. Só retificando aqui, existem mais pessoas falando sobre isso. Tem pessoas que estão trazendo a importância das memórias pré-natais, né? Hoje em dia isso está mais difundido e divulgado. Inclusive, eu lanço um desafio às pessoas, né? Você vai achar vídeos meus no YouTube de 2014, eu já falando sobre isso. Eu nunca encontrei um antes disso falando dessa profundidade do campo pré e perinatal. Não estou dizendo em termos mais generalizados, ok? Por exemplo, a síndrome do gêmeo desvanecido. Eu não estou dizendo que eu sou um inventor disso e que isso não existia antes. Mas isso é realmente mais novo aqui no Brasil, né? Então, a partir que eu passei por essa experiência, eu criei vivências para que as pessoas pudessem também experienciar. Como eu disse no outro episódio, meu encantamento foi trabalhar com grupos, né, por diversos fatores. Obviamente também faço trabalhos individuais, mas ao longo dos anos, as pessoas experienciando isso, antes da pandemia, muitos que eram nossos alunos, né, participantes dessas experiências, eles queriam aprender a fazer aquilo que eu fazia. Então, por que você não dá uma formação sobre isso? Uma vez que os americanos não vêm mais para o Brasil. Em 2016, eles pararam de vir, né? Por que você não dá uma formação sobre isso? E eu comecei a pensar e organizar, de fato, isso em 2019, quando eu decidi, agora eu vou dar a minha formação. A gente entrou no Covid, né, na transição para 2020 ali, no final de 2019, no último contato que eu tive presencial com o William Emerson, que eu tinha viajado, porque eu dei continuidade nos meus estudos fora, né, para vê-lo, eu tinha decidido e entramos na pandemia, né, então eu tive que aprender a trabalhar no mundo online, que é bem diferente, né. E o assunto vai divagando aqui, né, Vanessa, mas é muito diferente trabalhar nesse território, especificamente no mundo online, no mundo presencial. Eu tive que me adaptar a fazer o que fosse possível, e o que é possível pode ser legal, mas não é a mesma coisa do que é presencial, tá? E depois eu posso te dar um exemplo muito fácil que você vai entender o porquê da diferença, mas enfim. Então eu comecei, quando acabou a pandemia, né, eu falei, poxa, agora é hora dessa formação, e de fato eu comecei a dar essa formação para profissionais, ensinar outras pessoas o que eu também estava fazendo, né, criamos essa formação, inclusive eu trouxe, né, e continuarei trazendo professores que foram os meus professores, inclusive que são referências mundiais nesse campo, dentro dessa formação, e ela completou agora 1 ano. 1 ano? 1 ano, já faz 1 ano que eu tô dando a formação. E quantas formações nesse 1 ano? Já aconteceram 4. 4? 4 formações. E elas são para profissionais da área, né? Sim, o intuito são profissionais da área, porque a pessoa que não é profissional, ela pode ter a experiência em outras propostas que a gente oferece, né? De fato, a formação, ela visa capacitar profissionais que já são da área do desenvolvimento humano, que já são terapeutas, psicólogos, que já trabalham com pessoas, a agregar o campo pré e perinatal, a incluir no seu trabalho também essa visão de início de vida, os acontecimentos, né? Isso realmente vai tornar as pessoas um terapeuta, alguém com uma visão muito mais completa. Eu tive numa das formações, né, Manuel? E o interessante é que eu vi muita gente comentando que são coisas que não consegue, não tem muito acesso, né? Esse aprendizado e tal. Que bom que você trouxe para cá. E muita gente não vem gente de fora, né? Eu até conheci uma pessoa que veio dos Estados Unidos para fazer esse curso, né? Ela é da área assistente social, e o quanto isso é importante, né? Porque também não tem muito acesso, né? As pessoas, assim, não têm muito acesso a esse mundo que é tão importante, né? Sim, são pouquíssimas formações, porque é uma formação extensa, né? Com vários módulos. Existem poucas ao redor do mundo. Não é, embora
seja mais difundido fora do Brasil, ainda é um campo novo e em construção, e nos próximos anos a gente vai continuar tendo ainda muitas novidades em termos científicos acerca disso. E eu me arrisco a dizer que em língua portuguesa a nossa é a única formação com a dimensão, o que ela abrange, né, com todos os nossos módulos avançados, é a maior formação da América Latina também. E por que você acha que tem que ser realmente muito mais difundido aqui? Não só aqui, eu acho que assim, o campo da psicologia para perinatal é entender o início da vida, né? É entender como nós somos formatados, como nós somos organizados para a vida. Entender que a vida não começa no nascimento. Entender que aquilo que o feto, o bebê sente ao longo da gestação, vai moldá-lo enquanto ser humano lá na frente. Então tem muitas coisas que nós podemos prevenir, tem muitas coisas que nós podemos amenizar, tem muita educação e informação que nós podemos trazer para as pessoas. Por exemplo, assim, o meu trabalho ele é muito orientado com adultos que, tipo, como eu, esperei 34 anos para saber que eu tinha um trauma do nascimento, porque para minha mãe era tranquilo, e o quanto aquilo tinha impactado minha vida. Então eu trabalho muito como adultos, né, resgatando essas memórias, não só resgatando, porque eu preciso resgatá-las para que eu possa ajudar toda essa biologia, esse sistema a elaborar isso, né? Não é um trabalho mágico, não é uma pílula mágica, não é de um dia para a noite, mas é muito incrível o que pode acontecer. Mas também existe esse movimento fora do Brasil e que bom que a gente pode trazer isso para cá também, porque é um conhecimento para a humanidade. Né? Eu posso trabalhar com os adultos que ninguém nasceu de um ovo, todo mundo teve experiências pré-natais, né? Existem experiências lindas, existem experiências adversas que podem marcar, que podem bloquear a vida de uma pessoa, né? Então, conhecer esse campo, trazer essa informação para futuros pais, pode trazer seres humanos mais capacitados, seres humanos melhores para a vida, né? Então, de fato, é um intuito meu continuar divulgando esse território, educar cada vez mais as pessoas e também dizer para pessoas como você, adultos, pessoas que, poxa, mas eu não lembro nada, eu acho que eu nem tenho uma questão pré-natal, né? Não tenho trauma nenhum. Esse é o perigo, né? As questões pré-natais, elas não voltam como lembranças, né? Está lá, todo mundo foi gestado, ninguém nasceu de um ovo. Chocadeira. Todo mundo foi concebido. Todo mundo passou pelo nascimento, seja de cesárea, seja pelo canal vaginal. Todo mundo nasceu. Qual foi a sua experiência depois de nascer? Pessoas que vão para a incubadora, para UTI neonatal. Tem pessoas que têm um amparo muito grande da família. Tem pessoas que não têm esse amparo. E as nossas bases, obviamente, hoje nós temos muitas linhas que tratam a infância, a importância da infância, porque a infância também é um período de desenvolvimento, só que o período pré-natal, ele precede a infância, ele é mais precoce, ele é mais vulnerável e ele é de maior desenvolvimento ainda, porque o quanto a gente cresce naqueles 9 meses, né, de 2 células para trilhões, a gente não vai se desenvolver tanto em nenhum outro momento da vida. Mas, a partir do nascimento, é o que eu consigo ver, é o que eu consigo tocar, é mais palpável, né? O mundo pré-natal é bastante obscuro. Só que, felizmente, as pesquisas estão avançando nesse sentido e mostrando, não é só uma explosão bioquímica que está acontecendo aqui. Okay? E a gente entender também, Vanessa, nós não somos dependentes somente de nossa mãe, de nosso pai, no sentido de, poxa, uma mulher quando começa a entrar em contato com o campo pré-natal, muitas mães se sentem culpadas pelo que fez, ou pelo que deixou de fazer, quando começam a perceber o impacto que aquilo pode trazer para os seus filhos, né? Obviamente o que a mãe come vai influenciar, o que a mãe sente vai influenciar, o que o pai sente vai influenciar. Mas tem muito além disso, tem a cultura, tem o momento da localidade onde a pessoa está sendo gestada. Por exemplo, é diferente uma mulher grávida agora, onde está em guerra na Ucrânia, com certeza, do que num bairro tranquilo, num outro país da Europa, onde a violência não existe, ou é muito baixa a taxa de violência, entende? Então, tem os fatores ambientais, tem os fatores culturais, e também tem a própria jornada de alma daquele bebê. Ele tem a própria essência dela, ele tem os próprios dons e desafios que ele traz para o mundo ao se encontrar com essa família. Então, é realmente uma temática muito ampla, né? Que eu acredito que nós criaríamos, gestaríamos, nós
produzir é uma palavra muito mecânica, né? Mas nós iríamos ter pessoas mais capacitadas, pessoas mais compassivas, pessoas mais amorosas. Conscientes também. Pessoas mais conscientes, obviamente, né? Uma vez que a gente entende, cara, as emoções começam no período gestacional. Muitas coisas, a nossa personalidade, ela é moldada ali. Mães que têm 2 filhos sabem, foi gestada na mesma barriga, etc, na mesma educação. Mas tem personalidade diferente. Gêmeos têm personalidades diferentes, né, que foram gestadas no mesmo momento. Então, realmente é muito importante. Eu acredito, né, que a gente preveniria muitos sintomas que nós vemos como comuns hoje. Nós preveniríamos muitas coisas a nível de sociedade se as pessoas tivessem mais consciência da importância do período gestacional. E o que pode ser feito, né? E o que não pode ser feito também. Entende? Então, realmente, é algo que me encanta. E, Manuel, as pessoas às vezes têm dúvidas, assim, tipo, é algo, uma formação ou um aprendizado só para grávidas? Tipo, eu tô grávida, então eu preciso saber disso? E não é, né? É uma coisa que acho que todo mundo deveria ter um certo contato, né? Quando a gente fala psicologia pré e perinatal, muitas pessoas pensam que é só sobre grávidas. Mas, na verdade, é você que está ouvindo isso porque sua mãe um dia esteve grávida de você. Sua mãe um dia gestou você. Então, isso aconteceu com você. Eu queria te trazer um exemplo, Vanessa, para você ver o quanto, a nível social, nós podemos ser impactados com isso, né? Por exemplo, assim, o Brasil ele está em 2º lugar no ranking mundial de cesáreas. O que a OMS propõe como saudável é 15% dos nascimentos serem de cesárea. No Brasil chega a absurdos 55,5%. É muita gente nascendo de cesárea. Quando a gente vai para rede pública e rede privada no Brasil, cara, isso aumenta muito na rede privada, o número de cesáreas. É 50% na rede pública, mas na rede privada chega a ser os 80%, 90%. Obviamente tem questões políticas, esperar uma mãe no seu período de parto, mais gasto com médicos, etc. A gente tem até documentários relatando sobre isso, né? Mas, tá, e o que isso tem a ver com sociedade? Deixa eu te trazer um pouquinho dos conceitos pré e perinatais. O nascer, ele é um processo de ação. Ele é uma transição. Diferente do que muitas pessoas pensam, o bebê está naquele lugar quentinho e gostoso. Eu preciso dizer para você e para todo mundo que está vendo, isso é uma falácia achar que o útero, próximo do momento do nascimento, é um lugar quentinho e gostoso. Não é. 3º trimestre não tem espaço. O útero já se dilatou, o bebê já está pronto para nascer, ele está grande, ele não fica se mexendo, ele já está muito próximo da posição de nascimento. É muito desconfortável em termos físicos, né? Então não é porque o útero é um lugar quentinho e gostoso, mas o bebê ele é muito consciente. E às vezes ele percebe que o que vai acontecer lá fora é mais difícil do que o que ele está passando. Ele não quer nascer, por diversos motivos, né? Às vezes, eu tenho uma família amorosa e eu não vejo a hora de sair daqui, mas o nascimento em si é um trabalho cooperativo entre mãe e bebê, entre contrações e esse nascimento. O nascimento é um desafio, é uma ação, é uma passagem, é uma transição muito grande, né? E no nascimento, num parto vaginal, por exemplo, o bebê ele vai descobrir a própria força. Ele vai descobrir as próprias capacidades. Obviamente, muitas intercorrências podem acontecer, ok? Mas uma cesárea, para salvar uma vida, é incrível. Eu nasci de cesárea, né? E ainda bem que me tiraram de lá. Eu tive meus impactos, eu tive o choque de anestesia, etc. Mas uma cesárea agendada, por exemplo, é muito diferente. Uma cesárea como está acontecendo no Brasil é muito diferente disso. Para salvar a vida, deve ser feita, tem que ser feita, e ainda bem que a gente tem isso hoje. Mas, nessas taxas e essas proporções que estão acontecendo enquanto sociedade, eu vou dizer de muitos adultos que eu trabalho que foram, por exemplo, tirados antes da hora ou numa cesárea agendada. É uma raiva em relação ao médico, não confiaram na minha capacidade. Tem um movimento biológico incompleto nesse sistema,
ok? Porque não tem a resposta de completação do nascimento. Então tem uma resposta interrompida de nascimento, que ela também pode acontecer nascendo vaginal, dependendo do que pode acontecer, tá? Mas cesárea, isso já é uma certeza. Eu tenho essa incompletude, eu já tenho essas percepções sobre mim, não confiaram em mim, não me deixaram fazer isso, não estava no meu tempo e na minha hora. Então, cria-se muitas percepções, eu não posso ter o meu espaço, eu não tenho direito de ter o meu espaço. Muitíssimas pessoas se sentem invadidas, desrespeitadas. Então, muitos sintomas podem ser organizados por uma cesárea. Muitíssimos sintomas. Não estou dizendo que um parto vaginal não possa ser. Pode ter também, né, dependendo das intercorrências ali. Mas eu estou dizendo que programar e a proporção que as cesáreas estão sendo feitas aqui no Brasil é como se a nível de comunidade, né, numa camada obviamente inconsciente e implícita, mas a gente vai ver as consequências disso daqui a algumas décadas, está se tirando a força das pessoas, a capacidade das pessoas. Já dizem por aí que brasileiro tem a síndrome do vira-lata. Sim. Que todo mundo é mais importante, menos... Isso vai se acentuar e vai continuar se perpetuando, porque a nível pessoal, e uma sociedade se constitui de indivíduos, a nível pessoal, você está tirando a força daquela pessoa, de ela descobrir a própria força que ela tem. Por exemplo, nesse último fim de semana, eu organizei um trabalho somente de nascimento, né? Eu venho fazendo isso com alguns grupos para trazer a completação dessas respostas. Cara, é incrível, né? Nesses processos de cesárea, de novo, para salvar uma vida, é incrível, tá? Tem que ser feita, né? Com um caso circular de cordão, sofrimento fetal, etc. Mas muitas pessoas, né? Que apresentaram sintomas uma vida inteira, né, nesses trabalhos, falando, cara, minha vida inteira eu senti isso, essa incapacidade, eu não consigo fazer sozinho, eu preciso de ajuda. Pense numa cesárea, né? Alguém não confiou em mim. Não sou capaz de fazer, né? São muitas as possibilidades do que se pode acontecer. Nenhuma cesárea vai acontecer sem anestesia. E imagine, se a anestesia, ela tira a dor da mãe. Ok? Mas essa bioquímica, ela atravessa a placenta e ela entra nesse corpo bastante vulnerável que não tem as mesmas defesas e a mesma capacidade da mãe. Eu fui acometido por um choque de anestesia e eu vi o quanto isso foi impactante na minha vida, né? Naquele episódio que a gente falou do atleta na hora da competição. Então, são muitas coisas que as pessoas não têm consciência. Então, imagina a nível de sociedade. A gente ser o vice-campeão mundial, que só tá perdendo para a República Dominicana, até onde eu sei os dados lá é 55,8, a gente é 55,5, né, de porcentagem de cesárea. É bastante gritante, bastante nocivo em termos de sociedade. Mas veja bem, as pessoas não têm noção sobre isso, não têm a consciência disso. E talvez alguém que esteja ouvindo pode achar isso uma tremenda de uma balela. E eu desafio, né, as pessoas, eu desafio você que está me vendo aí. Porque quando alguém me fala assim, isso é balela, isso é bobagem, eu falo, baseado em quê? Me traga suas evidências que isso é bobagem. Porque as evidências que memórias pré-natais existem, hoje a gente transborda, não tem nem questionamento, né? E de como elas impactam a nossa vida, tanto no trabalho experiencial, quanto a nível de pesquisas científicas. Então, se você é uma daquelas pessoas que fala que isso é bobagem, embasado no quê? Quais são as suas evidências científicas para tal? Eu acho que todo mundo tem o direito de acreditar ou não, mas simplesmente não é uma questão de opinião. O que a gente está trazendo não é uma questão de opinião. Né? Então, é importante, quando eu falo sobre algo, no que eu estou me embasando. Quais são, de fato, as evidências que eu tenho? E você tem experiências estando nesse período, você já foi conduzido nisso? Porque se você já foi, você sabe muito do que acontece. E eu, sendo um adulto, já fui conduzido, sendo um bebê nascendo, por exemplo, através de uma cesárea. E eu sei o que eu senti, e eu sei como isso me organizou para uma vida, entende? Então, é uma questão, esse conhecimento, ele precisa se espalhar para o mundo, para a sociedade, né? Se trata de seres humanos melhores. E você, com todo esse tempo já que está nessa área, você tem seus clientes, né? As pessoas com diversas questões. E é fácil você entrar, abordar, ou realmente falar para a pessoa, olha, você acha que talvez tenha um trauma, porque a pessoa que tem que chegar, né, nessa conclusão, ou chegar nisso,
Como que tá isso em relação aos clientes? Porque não são só as formações, né? Os cursos que você dá, você continua atendendo, né? Como que é isso para você, esse contato? Como que as pessoas estão hoje, né? Tá, porque afinal de contas são 15 anos que eu sou terapeuta e 10 que eu me dedico mais a essa área, né? Então eu já trabalhei com dezenas de milhares de pessoas. Tem 2 vieses, né? Porque nas redes, Instagram, YouTube, eu me apresento como um especialista, né, no trabalho pré-perinatal. Então tem as pessoas que vêm com os seus sintomas acreditando que é uma mágica. Então, Manuel, eu quero marcar uma regressão com você. Isso é muito delicado, porque não é uma pílula mágica. Eu falo assim, eu não faço regressões delivery, não é feira. Eu quero isso, mais isso, uma dúzia daquilo. Eu falo, não se trata de fazer uma regressão, ok? Se trata de compreender que nós sim vamos precisar em algum momento resgatar essas memórias, tá? Mas é desafiador, Vanessa, porque, por exemplo, para mim, todo mundo está regredido. Você tem os seus sinais pré-natais aqui e agora. Se um dos meus mestres, e quando eles me mostram os meus sinais pré-natais presentes no meu comportamento, na maneira de eu agir, nos meus sintomas, nas minhas reações. Então já está aqui, se trata da gente apenas estimular isso que está acontecendo aqui, para que a gente chegue nessas memórias e que a gente possa elaborá-las, né? Então, no meio terapêutico, né, eu vejo um problema hoje, principalmente com esse tal de ressignificar, de terapias muito breves, de promessas milagrosas, isso é um problema, tá? Porque parece que, então, eu vou acessar, entender e acabou isso que eu sinto. Não é bem assim. Eu tenho uma biologia que foi organizada a partir daquilo, é onde eu agradeço muito os estudos no campo da traumatologia terem vindo antes de eu conhecer a psicologia pré-perinatal. Obviamente eu continuo estudando traumatologia, mas entender como o trauma é organizado e funciona dentro de nós. Não é somente um entendimento cognitivo, embora ele vai fazer parte. A gente regredir é tipo assim, você pega o metrô e você quer, aqui pelo menos em São Paulo, você chega, sei lá, sai da saúde e quer chegar na Sé. Você vai passar por várias estações, né? O destino final lá é a Sé. Então, a regressão ela vai acontecer. É a única coisa que eu não me preocupo, se a pessoa vai regredir ou não. Porque eu também vou levar a pessoa num lugar onde, em termos biológicos, o desenvolvimento daquela pessoa era um nível muito frágil. Era um nível muito delicado. É um lugar muito delicado. E os acontecimentos ali são percebidos e interiorizados de uma maneira... A menor influência externa pode causar um grandíssimo impacto interior. Então tem que trabalhar com muita cautela. Não é simplesmente qual é o seu trauma e vamos cutucar isso e descobrir isso agora. Porque eu também preciso compreender a importância de como esses traumas se organizam dentro de uma pessoa e querer, por exemplo, fazer regressões por fazer, ou à torta e direito, pela sua curiosidade, ou por esse mau entendimento, pode gerar mais problema do que ajuda. Então, o trabalho... que eu vejo, né, você diz, trabalhando com muitas pessoas, tem esse viés que as pessoas acham que é só uma regressão e entender, e não é. Não é. É um trabalho mais complexo do que isso. Às vezes tem informações que eu trago que são muito importantes, mas é um processo. Tem uma magia nele, mas não é mágico. Ok? E tem um outro viés onde as pessoas, né, assim como eu estou comentando isso com você, eu vou educando elas em relação a isso, e tem as pessoas que rechaçam isso. Tem as pessoas que banalizam isso. Como a gente estava falando, tem mais pessoas falando sobre o pré e perinatal. Eu já recebi anúncios no Instagram mais ou menos assim. Vivência intrauterina, das 9 a 1 da tarde, 10, 11, 12, 13, em 4 horas, você vai limpar todas as suas memórias intrauterinas. Entende? É bastante chocante isso. Eu falo, cara, então todos esses precursores, essas pessoas que dedicaram uma vida estudando a ciência, está todo mundo errado. Vamos fazer esse curso que atrasado. Em 4 horas eu vou limpar todas as minhas memórias intrauterinas, né? Então veja bem, não se limpa traumas. Olha que chocante que é isso. O trauma, ele deixa resíduos, ele se organiza em nós, nas nossas respostas em relação ao estresse na vida. E nós estamos falando de biologia, nós vamos reorganizar, renegociar, metabolizar esse trauma. Não é limpar, não se limpa traumas. O que aconteceu não tem como desacontecer. Tipo, eu sofri um abuso na infância. Não tem como mudar isso. Eu perdi uma irmã gêmea dentro do útero. Não tem como mudar isso. Como assim, Manuel, não tem como mudar isso? Eu vejo sua cara. Como assim? Porque é mais fácil, né? Eu até entendo essas propagandas, né?
Porque a gente, né, no caso, eu que não sou da área, que não estudo, né, o campo pré e perinatal, eu descubro que eu tô ali, é complicado, a parte de me sentir rejeitada, ou me sentir aceita na sociedade. Eu quero resolver isso para ontem. Mas isso faz parte da essência humana, né? Da natureza eu quero humana. resolver, não quero sofrer, né? Que é aquilo que a gente falou das emoções, eu não quero. Eu quero resolver. E eu acho que o ser humano, né, que é já, tipo, não, por isso que chega lá e fala assim, não, vai, faz alguma coisa, me hipnotiza, e eu já saio daqui ótima. Mas são várias camadas, né, Manuel? São várias camadas. E, de novo, não tem como mudar. Como assim? Então eu vou viver isso pro resto da minha vida? Hoje a gente sabe, no campo da traumatologia, que não importa o evento. O que importa são outras coisas. É como aquela experiência deixou ou não os resíduos em você. E um trauma, no único lugar que ele não está é na racionalidade. Ele está no nosso sistema nervoso, ele está nas nossas vísceras, que vai afetar as nossas respostas biológicas, inclusive, em relação a sintomas que a gente pode ter hoje. Hoje a gente já relaciona. Tem pesquisa com sintomas psiquiátricos, doenças e a base é inflamação. Traumas podem ser altamente inflamatórios. E eu gostaria que você pensasse, às vezes 2 pessoas podem passar pelo mesmo evento e ter respostas diferentes. Então depende de muitos fatores. Então não é o evento, mas como aquelas respostas ficaram organizadas e mais do que isso, continuam hoje se apresentando na vida. Eu sou o cara que trabalha lá com o pré e perinatal. Mas o que importa é hoje a pessoa na vida. É de fato o hoje a pessoa na vida. E muitas vezes somente esse entendimento lá de trás não vai ajudá-la. Então, olha a dificuldade de comunicar isso. Algo a gente pode reorganizar em termos de biologia. Por exemplo, no meu trauma de nascimento, eu pude completar as minhas respostas de nascimento incompletas. Né, a nível biológico. Eu pude, sim, compreender o que estava acontecendo. Eu pude metabolizar aquele medo que foi sentido, que também tem a contribuição da minha mãe, porque foi um medo que ela sentiu na hora do meu nascimento, quando ela tomou aquela anestesia e ela não teve o suporte. Então, são muitas camadas que a gente pode reorganizar muito além de apenas o entendimento. Ok? Então, tem até uma fala de Freud, né, que ele disse assim, a ciência com o tempo vai provar se eu estou certo ou não. Freud foi brilhante em muitas coisas, né? Mas, por exemplo, em termos de trauma, a gente está descobrindo coisas hoje que, cara, eu entendo ele como brilhante no tempo dele trazer o que ele trouxe, mas hoje a gente tem informações que, por exemplo, não adianta você ficar falando sobre a experiência traumática, né? Não é disso que se trata. Uma vez que a gente sabe que o trauma está no corpo, né? São assuntos, para muitas pessoas, são conceitos muito disruptivos. Então chegam clientes assim que eu vou precisar ensinar tudo isso que eu estou ensinando para você, e tem pessoas que não vão estar dispostas. Exatamente por isso que você falou. Eu não quero sentir essa dor, eu quero resolver para ontem. Então eu vou continuar me anestesiando, né? Até chegar aquele sintoma lá na frente, porque a vida vai continuar acontecendo. Eu vou perder pessoas queridas, eu posso sofrer acidente, posso ser assaltado, eu posso ter notícias devastadoras, né? A vida traz isso também, como notícias incríveis. E esse copinho dentro de mim encher e transbordar uma hora. Geralmente as pessoas procuram a terapia porque elas têm sintomas, porque elas precisam de ajuda. Eu, em 15 anos, nunca atendi ninguém. Minha vida tá boa, me ajuda a melhorar. Nunca, né? Pelo menos no meu trabalho terapêutico eu não encontro isso. Quem sabe um coach possa achar isso no seu trabalho. Mas a pessoa vai ter que se dar conta, né? Por mais que a gente queira eliminar essas coisas e ser um trabalho do dia pra noite, nisso eu continuo perpetuando os meus sintomas, muitas vezes sem saber. E, Manuel, ouvindo, né, sobre isso, eu tenho certeza que o pessoal fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Como eu sei que eu tenho algum trauma? Como eu vou chegar até você? E tem como, assim? Tem algumas coisas que dá para perceber? Ou, não, eu tenho um problema X, né? Tenho um problema com rejeição, com tal coisa. É um trauma pré-perinatal. Como que a pessoa chega até nisso? Porque problemas todo mundo tem, né? Sim, óbvio. Então, assim, eu tenho que ir nessa área. Por quê? Essa é uma pergunta e tanto, cara. Eu primeiro queria deixar muito claro que as outras terapias, elas precisam acontecer, isso do nascimento para frente. Pessoas que dão atenção a outros aspectos, eu acredito que toda modalidade tem o seu lugar e elas precisam acontecer.
mas eu vou falar de mim enquanto terapeuta. De mim enquanto pessoa, minha vida se transformou, mas eu passei por essas outras etapas, eu não fui direto pro período pré-natal. Porque há quem pense, então eu vou logo resolver a raiz, que aí eu não tenho problema. Não é bem assim, ok? Então, enquanto profissional, entender sobre o campo pré e perinatal me fez ser ainda mais assertivo com as pessoas, mesmo quando eu não trabalho no território pré-natal, ok? Então isso é muito importante de se saber, porque eu não quero excluir essas outras terapias. O que eu fico um pouco, talvez, triste dentro de mim são essas promessas milagrosas, como eu citei aqui, né? Então tem cursos que, em 2 sessões você vai curar a vida da pessoa. Cara, é uma questão de ser racional e congruente, porque o mundo tem problemas. Vamos todos fazer 2 sessões dessa modalidade X e ninguém tem problema. Isso não existe, cara. Né? E tem pessoas que não só vendem isso, mas tem também as pessoas que compram isso, que acreditam nisso, né? Eu não posso só culpar as pessoas que vendem isso, seja lá pelo motivo que for. Eu sei que vende fácil, né? Você também. É sedutor, né? É bastante sedutor. Lógico. Mas veja bem, conhecer sobre esse campo pré-natal, geralmente as pessoas, elas fazem uma pergunta mais ou menos assim: nasci de fórceps, o que isso pode impactar na minha vida? Minha mãe tomou um tombo no 7º mês, quais são os meus sintomas hoje? Como isso pode estar me influenciando? Lembra que eu falei que os traumas pré-natais não vêm como lembranças, eles vêm como reações e sensações? E, de novo, eu vou dar esse exemplo para você. Eu trabalhei com 2 gêmeos, eu tive foi muito importante para minha carreira. Eu trabalhei com 2 gêmeos idênticos, eles tinham 15 anos na época, e eles estavam no mesmo acidente. Os pais... pai e mãe no carro, eles atrás, sofreram um acidente de carro, a mãe infelizmente morreu, o pai ficou gravemente ferido, mas sobreviveu, e eles apenas escoriações. E eu trabalhei com os 2. Cara, mesmo útero, mesma gestação, eles são gêmeos univitelinos, né, idênticos. O trabalho com um foi completamente diferente do trabalho com o outro. Ok? Então, a gente tem que entender que seres humanos têm peculiaridades diferentes. A gente estava falando, não é o evento, é como aquilo foi organizado dentro de mim. Tá? Então, quando eu penso nisso, uma pessoa fala, eu nasci de fórceps, o que pode estar acontecendo na minha vida? Eu posso falar em termos gerais. Assim como eu falei da cesárea em termos gerais. Mas a gente vai descobrir juntos, a palavra certa é cocriar. Como isso está te afetando hoje. Porque você só não sabe. Ok? E não é nessa conversa racional. Porque essas memórias pré-natais, elas estão organizadas de uma outra forma dentro de nós. Então, isso nós vamos desvendando, né? E veja bem, pode ser através de regressões? Pode. Eu trabalho no campo pré e perinatal 90% do tempo com os meus clientes, porque não são todos que a gente trabalha nesse território. E 95% das vezes, com essa demanda de 90% de trabalho, nós regredimos, mas de maneira espontânea. Não de maneira induzida. Eu não estou dizendo que eu não possa fazer uma regressão, mas regressões espontâneas. O que eu quero dizer? Às vezes eu conversando com você, as pistas pré-natais estão nas suas frases, no que você diz, no seu comportamento, nos seus gestos. As impressões do seu nascimento estão no seu rosto. Né? Tem a posição como o bebê, ele é pressionado contra a pelve da mãe, sendo cesárea ou não, ele fica ali. Então essas marcas estão aí e a gente pode estimular através do seu corpo, né? Porque com alguns toques, com algumas posturas. Só que tudo isso vai sendo percebido. Você traz uma energia, você traz os seus sintomas hoje. Na verdade, eu gostaria de perguntar de volta para as pessoas o que está acontecendo na sua vida hoje. Ao invés de perguntar, nasci de fórceps, o que está acontecendo comigo? Okay? O que pode acontecer comigo? Com certeza, eu não tenho dúvidas que as experiências pré-natais estão influenciando você. E sim, elas foram reforçadas e receberam a contribuição de outras experiências que você também passou, tá? Porque a gente não está descartando isso, a gente está incluindo o território pré-natal. Então, quando você vai me contando dos seus sintomas, quando eu vou conversando com você, a vibração da sua voz, a tonalidade da sua pele, as marcas do seu corpo, vai me dando indícios e eu posso incentivar isso, estimular esses pontos, ok? E nisso essa história pré-natal vai chegando. Mas antes a gente vê o que está acontecendo com você hoje. Tá aí em você, tá aqui em mim. Eu me lembro na última formação que a gente teve, eu vou observando, obviamente, que todas as pessoas, né? Então são 8 dias e eu tenho bastante tempo para observá-las. E eu sei que tudo que acontece ali, né? Tem muito do material pré-natal.
foi muito curioso que eu estava ensinando para as pessoas, olha, onde estão essas pistas pré-natais? No comportamento, nas falas, nas entrelinhas, o que a pessoa fala, em como ela anda, em como ela fala, em gestos, em posturas, né? E existem pontos também que a gente chama de pontos de choque no corpo, porque tem alguns pontos, como na sua cabeça, tem vários pontos de nascimento, que se eu souber estimular, eu vou incentivar essas memórias de nascimento a virem, mas eu só vou fazer isso se o que você me apresentar hoje, eu, pelo meu entendimento dos estágios do nascimento, etc., eu saber que é ali que tem algo, né, que pode estar te influenciando. E você vai trazer isso para mim, mas está nas entrelinhas e o meu conhecimento vai conseguir perceber, e ao estimular isso a gente vai cocriar para saber se é ali ou não. Então aquela pessoa que eu estava observando nessa última formação, eu observei 2 comportamentos que qualquer pessoa diria, um comportamento cotidiano. E eu a convidei, falei, fulano, vem cá, eu quero ensinar algo para a turma, né? Então eu já tive uma possibilidade do que estava acontecendo com ela e eu queria checar se realmente era aquilo, porque não é a minha verdade absoluta, mas a experiência ela conta, o entendimento ele conta. Então, ao sugestionar aquela pessoa a fazer aquele gesto, aquele movimento, aquela memória pré-natal se tornou mais robusta. Vieram muitas emoções, né? Então, poxa, a gente tá no caminho certo. Tá aqui, tem muitas coisas que aconteceram aqui e depois isso foi se completando ao longo daqueles 8 dias. Mas foi percebido no quê? No comportamento. Porque o que importa é o hoje. É como a pessoa está na vida hoje, né? Então, esse é o meu incentivo para as pessoas, né? Não é uma curiosidade que eu vou voltar no período pré-natal. Mas é como minha vida está hoje. Então, Manuel, eu nasci de fórceps. O que isso pode estar acarretando minha vida? Não é a pergunta certa. Eu só vou falar em termos gerais, mas eu não conheço a sua história. Você nasceu de fórceps, ok. Para ter fórceps, alguma coisa precisou acontecer. Foi uma cesárea com fórceps ou foi através do canal vaginal? Então, se tem fórceps, você emperrou em qual estágio? Houve privação de oxigênio? Houve sofrimento fetal? Como era a conexão com a mãe, os pais, a família na gestação? Como foi a conexão depois? O que aconteceu depois que teve o nascimento? Foi para UTI? Tudo é um contexto, não é um único evento. Porque isso molda as características de como aquela experiência deixa os seus resíduos numa pessoa, mais para um lado ou mais para outro. Entende? Porque depende de muitos fatores. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é assim que eu vejo quando as pessoas chegam até mim. Né? Tá aqui, ó. Tá na Vanessa hoje aqui. Então, você sabe que eu tô com medo aqui, né? Medo? Tipo, meu Deus do céu. O que será que em mim tá falando alguma coisa, né? Às vezes tá gritante, as pessoas não têm noção. Eu tô aqui, tipo, meu Deus do céu. Preciso marcar lá um atendimento. Mas antes de medo, é uma descoberta de si. Que continua te influenciando e a não consciência sobre isso vai continuar direcionando a sua vida. Né? Mas eu espero, né, que as pessoas não acreditem, como eu já mencionei aqui, que seja só uma regressão. Sim. Que elas tenham todo o respaldo necessário, porque às vezes a experiência da pessoa precoce ela é muito adversa. E a única coisa que eu não vou querer é levá-la para este período antes de me certificar de muitas outras coisas, né? De ter vários atendimentos e experiências, porque senão eu vou desorganizar mais essa pessoa. Né? Tem que ter muita responsabilidade, né? Muita. É um campo muito delicado, né? Porque você pode deixar a pessoa pior, com mais traumas do que chegou, né? Sim. Então, olha só, para que ajude eles também, eu vou aqui instigar você. Vamos ver como você me responde essas perguntas. Você acredita que você foi um bebê desejado ou não? Não. Não foi, ok. Não foi. Então isso já é uma informação para mim. Pelo que a mãe conta, os familiares, foi uma gestação tranquila ou houve momentos estressantes? Houve momentos estressantes. Ok. Como foi o seu nascimento? Isso eu não sei. Sei que foi cesárea. Cesárea. Foi cesárea. Uhum. É traumática em todos os níveis, pode deixar mais resíduos ou menos. Você chegou a ir para UTI neonatal? Que eu saiba, não. Ok. Alguma coisa aconteceu assim, tem histórias que você sabe muito importantes durante a sua gestação ou depois? Não precisa me responder. Mas eu estou dizendo que é nesse intuito, a pessoa vai me dando muitas informações. Por exemplo, a mãe usou álcool, drogas ou fumou durante a gestação. Isso é muito importante. A mãe teve alguma doença grave durante a gestação?
Houve-se o risco de perder o bebê? Houve algum acidente grave na família, algum luto significativo? Então, as informações, a partir dessas perguntas, né, mesmo por mais que as pessoas não saibam o que aconteceu dentro do período pré-natal, porque ninguém chega contando, olha, minha concepção foi... Ninguém chega. Mas a história que a mãe contou, a história que os familiares contaram, a história que sempre foi contada na família, essas informações são super relevantes. Manuel, fui adotada e não sei nada sobre a minha gestação. Ok, ainda assim, essas memórias estão aí. E eu tenho uma informação super importante. Já tem algo sendo contado. Eu fui adotada e não sei nada sobre minha mãe. Entende? Então, tudo isso são informações muito relevantes para mim e, infelizmente, tem terapeutas muito imaturos que, tipo, não ouve nada disso, né? Hoje a gente sabe, tem curso de fim de semana, você aprende em 2 dias, aí fazer um monte de coisa e 2 sessões aí para curar a vida inteira da pessoa, né? Como eu disse, é bastante sedutor, só que é bastante irresponsável. E aí quer levar a pessoa, quer cutucar a pessoa numa regressão, quer levar a pessoa para um lugar muito difícil para ela, para revivenciar aquilo. Isso é retraumatização. Né? Então, isso pode ser muito nocivo para uma pessoa. Então, precisa de muita responsabilidade e esse campo pré-natal, pela sua precocidade e vulnerabilidade, precisa de mais cautela e precisa de mais responsabilidade ainda. Né? Eu me certifico de ensinar isso para os meus alunos, né? De a gente ter muito cuidado nesse território quando a gente quer trabalhar ali com a pessoa. E falando desses alunos, né, que são... a grande maioria terapeutas, o que eles falam de dificuldades que tem? Porque eu acredito que eles chegam, talvez, também pensando em, tipo, algo muito rápido, né? Eu aprender uma técnica e eu vou levar para o meu cliente, para o meu paciente, vai ser muito rápido. E eles acabam indo para essa formação, acabam indo para curso, essas coisas, e lá vê que, nossa, peraí, porque eles se curam também, né? Sim. Muitos descobrem coisas que talvez não gostaria de descobrir, né? Tipo, eu tenho alguma coisa aqui. E eles têm essa dificuldade, essa parte de entender, para levar isso, como que é essa descoberta deles nessas formações? Ok, eu vou a partir do princípio que ninguém aprende a andar de bicicleta lendo um livro, ninguém aprende a nadar lendo um livro. Você precisa ter a experiência. O território pré-natal, pelas suas características, né, você não vai conseguir aprender só sobre teoria. Você pode ler todos os livros escritos a respeito, mas você precisa ter a experiência. Ok? Então, obviamente, a gente tem teoria e a gente convida as pessoas o tempo inteiro às próprias experiências, porque, como eu disse, eu sou muito mais focado no trabalho clínico. Então, ok, você quer levar a pessoa para algum lugar. E quando ela estiver lá, o que você vai fazer? Tudo que você tem que observar, tudo que você... Essas perguntas que eu fiz, etc, etc. Né? Como que você vai manejar se são experiências adversas? Então, eu demonstro para eles, neles mesmo. Eles vão aprendendo através da própria experiência. Então, é uma descoberta interior, é uma transformação interior. Né? Quando você fala assim, eu descobri algo que eu não gostaria, eu ainda não consigo entender porque as pessoas pensam isso. Cara, é a sua verdade. Eu chamo esse trabalho de autobiografia da alma. Quando a gente vê a biografia de uma pessoa, são os feitos que ela fez na vida. Mas e quem você é? Muitas vezes está tão misturado e perdido e esquecido ou escondido no meio de experiências que você passou que, por adaptação biológica, nós passamos a atuar na vida a partir dessas atuações e o eu verdadeiro foi perdido e esquecido nisso. Então é você se reencontrar muito além da sua essência, no seu nível de alma. Quem é você? De verdade, né? E muitas vezes para chegar aqui você vai ter que atravessar alguns desses lugares difíceis. Por isso que a gente vai com cautela, a gente vai com suporte, a gente vai com conhecimento, ok? Mas as pessoas, elas... É uma descoberta. Primeiro que assim, eu ouço de muitos terapeutas, você teve lá, né? Alguns dias você viu. É uma desconstrução, às vezes, de muitas abordagens, mas o meu papel dentro dessa formação, é aquilo que você já faz. Você vai ficar mais completo. A sua visão em relação ao humano não é para tirar aquilo que você aprendeu, mas é para complementar, ok? Nós temos muitos embasamentos científicos, então a gente traz tudo isso também na prática. Ou seja, se algo que você aprendeu não está tão embasado cientificamente, é uma escolha sua continuar ou realmente ter esse respaldo, entender essa biologia humana quando a gente fala de traumas, ok? Então, é uma descoberta para as pessoas, é uma desconstrução, como eu ouço falar, e é uma cura interior. Né? Eu acho que essa é a magia de ser terapeuta, porque além de aprender,
Lembra eu lá, quando eu falei no outro podcast pra você, que eu ia pra curso pra me curar. Então, além de eu aprender, eu também atravesso essas experiências, e porque o material pré-natal não tem como você aprender de fato, se não for através das suas células, da sua própria experiência. Então, a gente tem muito disso nos alunos, né? Eles saem encantados, assim, e tem essa transformação pessoal, assim como eu tive também na minha primeira experiência. Porque não é só a teoria, né, Manuel? Eu acho que é um dos motivos também, né, dessa formação ter que ser presencial, porque o terapeuta ele tem que sentir, né? Porque é muito mais do que a teoria, muito mais do que você ler livros, ou muito mais do que você ouvir só falar. O terapeuta que vai para a sua formação, ele sente, ele passa por aquilo, né? Isso eu acho que é o diferencial mais importante. Eu queria te convidar a uma imaginação. Faz de conta que tem um bebê aqui. E esse bebê tá sozinho aqui. E esse bebê tem alguns meses, talvez semanas. E ele tá chorando. E não tem ninguém ao redor. Qual é o seu impulso? O que você faz? Ia correr para pegar o bebê. Pra quê? Pra colocar no colo, pra acolher. Olha o instinto humano. Se a gente está falando de uma época antes desse bebê, né, o trabalho pré-natal, ele requer toques. Não só pra gente incentivar essas memórias, como também apoiar o corpo, ok? Essa nossa experiência de contato, de conexão, de toque, ela é fundamental. Então, eu poderia ser feito online, como eu disse, na pandemia eu não dava formação, mas eu organizei o que foi possível. É melhor do que nada, mas não é o todo. Então, como hoje a gente não está em pandemia, eu me recuso a dar essa formação online. Com certeza eu ganharia mais dinheiro, mas a experiência seria incompleta. Ok? Então, eu ainda não vou ceder a isso, não vou fazer isso, a não ser que o mundo entre em pandemia de novo, porque eu quero te apresentar o trabalho completo. Tem uma pesquisa, que, se eu não me engano, foi de Luiz alguma coisa, num século tal aí, uma pesquisa antiga, tá? Que pegaram 30 bebês e os separaram de suas mães, ok? E deixavam eles em isolamento, só era permitido que as mães fossem alimentar, mas não ter o toque, não ter esse contato contínuo. Eu acho que o último morreu em 4 meses. Meu Deus. Mas foi séculos atrás, tá? Mas é uma informação importante. Toque, contato, ok? Nós somos mamíferos, nós precisamos dessa conexão. Não é só uma conexão no olhar, nos sentimentos, mas também nós precisamos disso. Então, é impossível, se eu quiser ensinar esse território de uma maneira mais completa, isso ser online. Eu ainda não aprendi a tocar através da câmera, você está se sentindo tocado, enfim. Mas não tem como, Vanessa. Manuel, eu tô encantada. É um mundo muito mágico, importante de conhecimento. Eu tô encantada. Na verdade, foi um privilégio não só te entrevistar e aprender um pouco mais. E é muito assunto, né, Manuel? Tem muita coisa. É muito assunto. É um território que eu acho que eles ali já viram que eu sou apaixonado e encantado por falar sobre. Mas é tudo isso que eu te disse. Não só porque minha vida se transformou, não só porque... É um conhecimento que eu acredito que a humanidade tenha que ter, mas é você se conhecer. Você vai estar diferente na vida e em relação à vida e em relação a você na vida. E isso incentiva você ser quem você é na sua essência. Não as suas adaptações, né? Trazer os seus dons ao mundo. Lembra que a gente tinha falado também de dons no outro podcast? É incentivar os seus dons únicos. Quem é você de verdade? Então, é bem por aí. É bem por aí. Eu me lembro no último dia da nossa formação, né? Quando um assunto em específico tocou você, né? Sim. Nós temos, né, essas memórias lá e a gente não precisa ter pressa, ok? Mas existe esse mundo inexplorado dentro de nós. E eu vou trazer uma última analogia, né? Eu falo que trabalhar no território pré-natal é como se nós tivéssemos camadas arqueológicas. A arqueologia, ela não se data a partir de algumas camadas no solo que eles percebem, a datação daquilo, os fósseis, as coisas que eles encontram. Então, o território pré-natal é quase como a arqueologia lá no campo dos dinossauros, né? Naquela camada dos dinossauros. É o início, né? Falando de mundo, né? Aquela experiência está lá, ela existiu, ninguém tem como negar, não existiu o dinossauro.
isso é uma invenção porque os fósseis estão lá. Então, quando a gente resgata, traz essas informações através da experiência, não só da teoria, dessa camada arqueológica assim tão profunda em nós, esse conhecimento único é uma experiência única, que não descarta as outras, mas pode complementar tudo aquilo que um terapeuta já faz com excelência. Não, isso eu falo por mim, realmente é uma experiência única e eu não estava preparada. E é incrível, né? Acho que às vezes não só acontece comigo, mas vocês aí também que devem, tipo, achar, não, mas eu não tenho nada, não tenho trauma nenhum. E como foi interessante daí do nada, né? Eu tava lá chorando, morrendo de chorar. Porque toca, né? Toca. É muito... É incrível, assim. Não tem nem como falar. Acho que tem que fazer. A pessoa tem que fazer. Porque tocou. Eu comecei a chorar. E eu não sabia por quê. Porque até então eu falei, não tenho problema nenhum com isso. Você não foi lá para fazer a formação. Você não, foi para não fui. cobrir alguns dias, né, do evento enquanto jornalista. Então você não é que você não está preparado. Você não se preparou para aquilo. Exatamente. Você foi com um objetivo, mas... Não tem como. Não tem como, né? E agora eu preciso lá fazer, então, a formação, passar por isso, porque, né, foi muito lindo, assim, aquele pouco contato que eu tive. Manuel, um privilégio. Obrigada. Tenho certeza que o pessoal também vai agradecer muito esse contato, né? É muito amplo, mas já é alguma coisa. Eu agradeço muito, não só o último podcast onde você quis descobrir, desvendar um pouco mais da trajetória do Manuel enquanto pessoa, atleta, até chegar na terapia. E hoje, de novo, né, aqui ter a oportunidade de falar sobre esse território, esse algo que eu faço que me encanta tanto e que sim, obviamente, né, eu quero que isso se propague, se divulgue, né, mas eu tenho muitos benefícios pessoais levando esse trabalho à frente, isso me nutre de uma forma muito profunda. Então, eu queria agradecer você por eu ter esse espaço, né, de falar e as pessoas poderem ouvir um pouco mais disso, né? Porque nos podcasts costuma ser eu também querendo saber sobre o mundo de terapeuta, e esse foi um podcast um pouco diferente que foi explorando, né, um pouco do meu mundo único enquanto terapeuta, né? Então, muita gratidão por isso. E se surgir oportunidade, né, assunto, quem sabe uma outra vez falar do meu livro, né, somente sobre ele, você possa me entrevistar de novo. Com certeza, vai ser um privilégio, um prazer. Nossa, muito, muito obrigada. Gratidão e gratidão a todos vocês que ficaram até aqui. Um grande abraço e não perca os próximos episódios. E a propósito, deixa aqui abaixo que tema você gostaria que eu trouxesse aqui, que tipo de terapia você gostaria que eu trouxesse um profissional para a gente debater sobre. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo episódio.